Boa tarde, pessoal. Ainda seguindo a listinha do atender pedidos, eu apresento agora para vocês Follow Path, Constraint Follow Path. Isto significa o quê? É aquela câmera que segue um foco específico numa animação. Então, vamos ver como é que isso é possível de ser feito. Em primeiro lugar, você está vendo que eu fiz uma paisagem aqui com uma igrejinha no centro, né? E coloquei um Word para ele ficar mais engraçadinho. E nós temos várias lâmpadas que eu desliguei para elas não ficarem... essa aqui não desliguei. Para elas não ficarem atrapalhando nossa visão. E a câmera nossa está aqui. Então, para a gente fazer com que essa câmera rode em torno dessa paisagem e nós possamos fazer uma animação, né, com isso, nós vamos começar estabelecendo algumas coisas. Em primeiro lugar, eu vou olhar pela vista 7, diminuir um pouco, e vou localizar o meu cursor. Então, Shift S, cursor no centro, e aqui está. Pode observar que o centro da grade está fora do centro do desenho, mas a gente pode dar um jeito nisso e melhorar a situação. Bom, vamos lá. Deixa eu mostrar para você como é que ela está renderizando agora. Ela está renderizando dessa forma, de um determinado ângulo. Então, voltando, eu vou localizar essa câmera agora no ponto zero, tanto com relação à locação quanto com relação à rotação. Como é que eu faço isso? Vou ligar essa janela N para você entender. Pode observar que ela está com números diferentes aqui. Então, para eu zerar e zerar aqui, eu vou clicar em Alt G. Pode observar que ela sumiu daqui porque ela foi para esse lado e ela zerou a numeração aqui. E Alt R, ela vai zerar a rotação. É interessante eu ter a câmera desse jeito. Vamos fechar essa janela N de novo, para a gente ter um pouco mais de espaço. Então, colocando Z, a câmera está aqui e você pode observar que ela está no ponto zero da grade. Vamos colocar em Z de novo. E cada vez que eu faço essas mudanças, eu perco a textura. Mas não tem problema, a gente arruma. E vamos afastar, colocar em 1. Vamos aproveitar o cursor no centro e eu preciso de um caminho. Shift A. Eu vou em curva e vou colocar um círculo. Ele está aqui. Eu vou colocar ele numa altura que eu acho interessante para eu fazer o que eu quero. Eu vou clicar em S5, por exemplo, supondo que seja adequado. S5. Eu acho que ainda está pequeno. Para início dá para a gente conversar desse jeito mesmo. S5. O que eu quero? Eu quero estabelecer uma relação entre o caminho, que eu estou chamando de caminho, isso aqui, e a câmera. Então, para isso, eu preciso ter uma constraint. Constraint para a câmera. Então, eu vou procurar a câmera aqui, que ela está escondida lá no fundo aqui, agora ela está selecionada. E eu vou clicar nesse item que é o item constraint. Adicione objeto constraint. Eu quero que ela siga o caminho. Clicar aqui, Follow Path, e não acontece nada porque eu ainda tenho que dizer para o Blender qual é o alvo. E o alvo é a curva Bezier. Pode observar que ela imediatamente se liga na curva. Pronto, agora eu tenho a câmera ligada ao caminho. Mas eu preciso fazer uma animação aqui para que a coisa comece a acontecer. Então, eu seleciono o caminho, vou aqui em curvas, certifico-me de que Path Animation esteja selecionado, venho aqui na animação e vou colocar o primeiro frame em 1. Eu quero que esteja em 1, esse primeiro frame aqui. Vamos abrir aqui um pouquinho mais. E eu quero estabelecer uma rotação para essa câmera em 200 frames. Então, eu vou selecionar 200 frames aqui. E aqui, em Frames, eu vou colocar também
200 frames. Próximo passo. Certificando-me que eu ainda esteja no primeiro frame, eu vou clicar aqui, e esse Evaluation Time esteja em 0. Eu vou clicar aqui com o mouse do lado direito e vou clicar em Insert Keyframe. Você vai ver uma cor verde aparecer aqui. Depois eu vou para o frame 200 e vou me certificar aqui que ele esteja no frame 200. E eu vou aqui no Evaluation Time, eu vou colocar 200 também, porque eu quero que nessa hora ele esteja no frame 200, ele rode por 200 frames. Clico com o lado direito do mouse e Insert Frame. Então, se eu ativar a animação agora, você pode ver, olha, que a minha câmera está rodando em torno desta curva. Pronto, um passo nós já demos a esse respeito. E você pode observar, eu vou deixar ela tocar inteira de novo, você pode observar que o caminho que ela está fazendo, ela varia a velocidade. Ela aumenta e diminui a velocidade. E eu quero que ela tenha uma velocidade constante, que ela não faça essas diminuições de velocidade. Então, eu mudo aqui para o Graph Editor, clico em Home, porque assim eu vejo a curva inteirinha. Certifico-me que esta curva esteja selecionada, clicando em A 2 vezes, e pressiono V, que é aquela tecla para eu identificar que tipo de alça eu quero. E eu quero Vector, porque ele torna reto as alças e a curva, e o resultado disso é que, ao voltar para a janela 3D, se você tocar a animação de novo, ela vai fazer a curva e vai andar numa velocidade constante e não vai mais diminuir daquele jeito que ela estava na forma anterior. Tá, já arrumamos algumas coisas interessantes, então vamos continuar daqui. O próximo passo nós podemos ver o que a câmera está vendo, por exemplo. Então, vamos lá. Renderizando. Nossa, nada interessante. Não é alguma coisa que a gente gostaria. Então, voltando, por quê? Vamos dar uma olhadinha. Ela está totalmente virada para baixo. Então, quais os arranjos que eu posso fazer? Eu posso querer que ela focalize num determinado ponto. Então, vamos dizer que eu ponha no número 7 e eu queira que ela rode em torno dessa construção aqui. Eu vou considerar ela como o centro. Então, para fazer isso, eu vou em Shift A e coloco um Empty. Você sabe que o Empty não renderiza e é um excelente coringa para uma série de coisas. Então, vejamos aqui o que a gente pode fazer. Achando o Empty, nós podemos mudar o nome dele para foco. Por exemplo, ele vai ser o foco da atenção da câmera. Depois a gente procura de novo porque ele pula de lugar. Aqui, o foco da atenção da câmera. Então, clicando em Z, você pode observar que o Empty está aqui, nesse local. E como é que eu faço agora para querer que a câmera enxergue e olhe para o Empty? Eu venho, primeiro eu arrumo aqui, eu vou selecionar a câmera de novo e eu vou colocar na câmera mais uma constraint. Qual é a constraint agora? Agora a constraint vai ser check to, isto é, rastreie o. Vamos ver, rastreie o quê? Aqui ela põe um alvo. Qual é o alvo que eu quero que a câmera rastreie? É o foco. E ela apareceu num ângulo totalmente esquisito aqui. E nós vamos ver o que a gente pode fazer para arrumar essa situação, porque aqui, pelo visto, ela vai rastrear o lado negativo da coisa. Então, vamos tentar Y menos Z e vamos tentar aqui up. Vamos tentar em Y aqui. Agora, eu posso supor que ela esteja rastreando o Empty. Tá? Então, eu posso fazer tentar outro render. E sim, ela está rastreando o Empty. Só que eu estou extremamente próximo, né? Está muito perto. Eu quero
uma amplidão maior. E então eu vou clicar em S, vou selecionar o caminho, vou clicar em S e vou ampliar mais o ângulo de visão, que continua aqui no Empty. Então, vamos ver. Se eu tocar a animação assim, Alt A, vamos parar e eu vou renderizar agora para ver o que a câmera está enxergando. Então, a partir disso, eu posso entender o que a câmera está enxergando. E eu não quero ela tão alta assim, eu quero ela mais baixa, por exemplo, e eu quero o Empty um pouquinho, o Empty um pouquinho mais para cima. Eu quero um foco diferente. Então, F12 de novo. Tudo bem, consegui. No entanto, ainda não está no meu gosto. Vamos colocar em 1. Vamos ver onde que ela está, olhando. E vamos colocar esse Empty. Melhor eu achar ele por aqui, que senão eu vou selecionar outra coisa. Foco. Chamei de foco. Está escondido aqui. Vamos colocar ele aqui e vamos renderizar novamente. Você pode observar que eu estou conseguindo uma visão um pouco melhor. Eu posso experimentar, por exemplo, voltar para cá e, selecionando o caminho, aumentar o tamanho disso. Alt A, vamos rodar mais um pouquinho, vamos parar. Renderização, F12. Ótimo. Estou sem luz aqui. Vamos ver de que lado que ela está. Que a câmera está apontando para cá. Eu posso clicar aqui, Shift A, colocar uma lâmpada M, por exemplo. E a lâmpada M é de uma iluminação praticamente geral. F12. Pronto, agora ela tem um pouco mais de claridade, mas eu ainda não estou gostando porque eu gostaria que a câmera focalizasse mais ao alto da igreja. Então, eu posso selecionar o caminho e colocar ele mais para baixo no nível aqui, e posso selecionar o Empty, que eu acho que ele está por aqui. Vai ser difícil de achar, mas ele está por aqui. Mais fácil achar por aqui. Aqui, e colocar ele um pouco mais para cima, por exemplo. Então, renderizando, F12. Pronto. Eu posso tentar mais uma vez, colocar isso aqui mais para cima ainda. Colocar isso aqui mais para baixo. Mais para cima, mais para baixo. F12. Bom, acredito que você já tenha entendido como é que é o mecanismo. Então, algumas coisas que precisam ser faladas. Vamos voltar para cá. Uma das coisas que precisa ficar claro para você é que Follow Path sempre tem que estar aqui nessa pilha acima de Track To, senão não dá certo, tá? E a partir disso, então, você pode, clicando em Z, e arrumando aqui de novo. E a partir disso, então, você pode observar como é que funciona a sua câmera e a cada passo, Alt A, você pode fazer a sua câmera seguir esse caminho aqui, e você pode também selecionar esse caminho, ir para o Edit Mode e você pode fazer variações. Então, aí a sua câmera vai variar, inclusive nos outros eixos. No eixo Z, ela pode variar no eixo Y, porque você pode afastar ela um pouco mais aqui e pode chegar ela um pouco mais para frente. Tem uma série de possibilidades muito interessantes que você pode fazer e você pode ter um efeito muito bom na animação, conseguir coisas muito interessantes. Bom, eu espero que você tenha gostado e espero que você possa aproveitar isso aqui para algum projeto seu, tá certo? Até o próximo vídeo, então.